O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje trazendo um dos ídolos, né, do meu clube de coração, do Flamengo. Vi crescer lá dentro do clube e realmente, olha, que grande substituto, né? Porque foi, depois de mim, um dos que mais vestiu a camisa número 10. E a gente fica feliz porque tá um dos que mais jogou com a camisa do Flamengo. E hoje está aqui nos dando a honra de participar do Resenha do Galinho. O grande Nélio. Tudo bem, Nélio? Tranquilo? Obrigado aí pela presença. Tudo bem? Tranquilo? Que agradecer, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu tenho que agradecer, né? A você, a toda a sua produção aí pelo convite. Eu acho que um momento único, né, para mim, estar participando aqui dessa resenha aqui ao seu lado. Pô, nós jogamos muito tempo com a 10. Agora eu opero quadril, o quadril tá ruim também? A gente tem algumas semelhanças, né? Acho que desde lá de trás, né? As famílias, né? De ex-atletas. Verdade. A felicidade de ter jogado com a número 10, né? Essa camisa que você teve tanto prazer de vesti-la. E agora aí no final também de carreira, esse probleminha aí no quadril. Essa família aí quase me derrubou como técnico lá no Japão, é que eu já tinha certa estabilidade, né? Apareceu para me complicar na última hora. É verdade. Mas acho que a gente só tem que agradecer, né, a você mais uma vez. Isso aí a gente vai bater sempre nessa tecla, porque você sempre foi referência, né, para mim e para uma geração, né, principalmente aí da década de 90 e todos torcedores rubro-negros. E para mim, a gente fica bastante emocionado de poder estar aqui hoje ao seu lado. Eu vou dizer para vocês, obrigado, Nélio, que o Gilberto, né, lateral, que estava na seleção em 2006, quando eu era técnico da seleção brasileira, japonesa, e, né, a sorte, muita sorte que eu dei de cair no grupo do Brasil. Uma vaga já era garantida, em 3 seleções tinham que disputar outra. E, pô, a gente ia jogar contra o Brasil, precisava ganhar, e o time do Brasil não vinha lá, ele estava classificado, mas aquele 1-0 aqui e tal, e Roberto Carlos de um lado, Cafu do outro e tal. Aí eu, japonês, vou botar a japonesada para correr em cima dele, fiz a preleção, tudo bem. Quando cheguei lá na hora da escalação do Brasil, aí de um lado Cicinho, do outro lado Gilberto, no meio campo, aí tiraram o Mauro Silva, tiraram o Cafu e o Roberto Carlos. Aí eu falei, meu Deus do céu, vem a garotada pra cima, aí complicou. O Gilberto ainda fez um gol, né? Ele fez um gol, segundo gol, né? E a gente deu oportunidade, porque não pela qualidade dos titulares, mas é que os moleques deram outra vida, deram outra dinâmica. E eu acho que aquele time, se segue adiante, poderia ser, né, fazer outra confusão ali com os adversários, né? Então, foi uma lembrança, quer dizer, para mim não é negativa, é uma lembrança boa, porque só o fato do Japão naquela época estar participando de uma Copa do Mundo já era muito importante e foi um aprendizado para a geração que veio depois, né? De mostrar o que é a Copa do Mundo, a competitividade, e hoje a gente vê um Japão totalmente diferente, né? Mas vamos falar lá do teu início, porque teu início é no futsal, né? E também da maioria da tua família, né? E eu queria saber como é que foi esse início, o que o futebol de salão te trouxe para depois no futebol de campo, né? O que te ajudou, né? Porque eu acho que é sempre bom, né? Hoje em dia, mais ainda, o pessoal vem tudo do futsal, né? É verdade, né, Galo? Acho que, assim, perdeu um pouco dessa gama, né? A gente que acompanha também o próprio futsal, né? Hoje no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi um dos maiores centros, né? Que a gente sabe de jogadores cedidos, né? Também para o futebol de campo. Eu tive essa felicidade, né? Comecei muito novo também, lá no Grajaú Tênis. Foi o primeiro clube assim que me deu a oportunidade de jogar, ser federado, né?
E eu acho que era um sonho, né, de todo jogador, assim, todo garoto, ser federado, né, e disputar um campeonato carioca, onde que o Rio de Janeiro era uma das grandes atrações, sempre foi. E eu acho que me deu tudo. Eu acho que me deu tudo, assim, a técnica, né, o raciocínio rápido, acho que tudo, o desenvolvimento que eu tive, né, jogando no campo, eu agradeço ao futsal, porque foi ali onde que tudo começou, a base, os treinamentos, né, pensamento rápido, drible curto. Eu acho que me ajudou muito, né, essa passagem. Comecei no Grajaú Tênis, depois eu fui para o Fluminense, joguei um pouco no Fluminense, e depois eu fui para Bradesco, onde que era Atlântica Boa Vista ainda. Era azul e branca, né? As cores da Atlântica Boa Vista. E logo depois... Galera do Sérgio Sapo. Tinha um timaço, né? Raul. Eu acompanhei aquela galera toda, Olenka, goleiro. Então a gente via esses jogadores também. E foi também uma grande inspiração pra gente. Era um clube empresa, né? Já era um clube que tinha um formato de empresa. Isso. A gente treinava 2 vezes ali na Barão de Itapajipe, onde que era a sede da Bradesco. Ainda é, né? Ainda é, né? E a gente, assim, foi um aprendizado muito grande que me ajudou muito, principalmente no meu desenvolvimento dentro do... Nós tivemos a oportunidade de jogar contra aquele time, né? Naqueles jogos que a gente fazia final de ano. Isso, da SADEF. Da SADEF. Exatamente. SADEF. E uma vez, e aquele time nosso era um time também muito forte, porque Júlio César, Dílio vieram do futsal. Tudo vindo do futsal. Júnior, eu. Júlio César Liguelia. Nielsen, goleiro e tal. E aí, os caras pegamos aquela seleção do Sérgio Sapo. Falei, vocês tentaram fazer uma covardia com a gente, mas se deram mal. Se deram mal, o bicho pegou. Não tem como, né? Você, Adílio, Júlio César Liguelia, Nielsen. Tinha o Arthurzinho. Nesse dia botamos o Arthurzinho. O Arthurzinho era covardia, né? Era um time muito bom e o Sérgio Sapo hoje continua com a escola dele lá e tal. É um aprendizado muito grande. E foi muito bom para a formação, né? Eu não tive a formação do futsal, porque eu não joguei federado. Naquela época, você se jogasse no campo do Flamengo, você não poderia jogar futsal. Só uma ou outra. Então, eu não treinava. Eu nunca fiz um treino de futsal. Só jogava mesmo, aquelas partidas. E foi onde os caras me viram jogar e me levaram para o Flamengo. E o teu, como que foi? Você teve alguém que tinha entrada no campo e tal? E como é que foi essa tua ida para o campo? Eu tive a oportunidade de jogar, né, um campeonato de futsal. Já conheci alguns jogadores que depois vieram ser meu companheiro aqui no Flamengo. Já conhecia praticamente o Djalma, né, Djalminha, o próprio Luiz Antônio, que jogava no Vasco, né, futsal. O Fabinho também vinha de uma gama do futsal. E eu estava na Bradesco, né? Já jogava numa categoria acima, junto com o Djalma na época. E houve o convite, né, do Fala Fino, junto com o Isaías Tinoco, que eram, né, assim, os olheiros. Fala Fino que levou o Zinho pro Flamengo. Paulo César, né? Paulo César. Paulo César. E ele fazia essa peneira, né, do jogador do futsal para o campo. E houve o convite. Ele foi ver um jogo nosso na Bradesco e convidou alguns jogadores para vir para o Flamengo fazer um teste. Vieram praticamente 5, 6, 7 jogadores. Na época eu, o Djalma também. E a gente acabou treinando, né, no campo da Gávea, onde o campo era diferente, era dividido em 2, né? Hoje já tinha mudado, né? Sim, era na vertical, né? Não era na horizontal. E a gente ficou uma semana treinando. E aí fomos aprovados e acabamos também. Foi uma felicidade muito grande, porque a gente já estava numa idade também dessa transferência que a gente fala muito, do futsal para o campo. Tinha ali 11 ou 12 anos. E aí a gente foi aprovado e foi a primeira oportunidade que a gente teve no Mirim do Clube de Regatas Flamengo. Os caras que eram formados no Flamengo, quando você subia, eles te davam muito apoio. Tá? No caso comigo aconteceu alguns profissionais, como o Arilson, como Fred, como o Renato, eles conheciam o que era o Flamengo na base. Sim. E aí te davam mais segurança. E isso passou para nós. Quando eu cheguei lá, dei esse apoio para quem estava subindo também.
E a outra coisa, a mesma coisa que aconteceu com o Júnior, quando vocês estavam subindo, segura ali e tal. Sim, foi importantíssimo. E o mais importante disso é que essas experiências ajudavam vocês a serem vitoriosos, cara. Então não tem por que não seguir. Sim. A hora dá uma chamada, tudo bem e tal, porque você já começa a vivenciar isso, a viver isso. E às vezes, lógico, o jovem e tal não entende bem essas coisas e tal. E eu acho que se você deixa para uma diretoria, acaba tendo esse problema para os caras resolver. Os caras não têm a paciência com os da casa. Quando contratam, exatamente. aí tem, exatamente. Né? E assim, a gente tinha, na nossa geração, quando a gente subiu, né, foram praticamente 12 jogadores subiram de uma vez só. Porque a gente foi campeão da Taça São Paulo e aí, na época, o Jair Pereira, né, acabamos sendo campeão também da Copa do Brasil no mesmo ano, assim, num período curto, e a gente tinha muita confiança nos jogadores, porque abraçavam a gente. O próprio Gilmar, que chegou depois, o Gotardo, né, que a gente tinha uma espinha dorsal muito, muito boa. Gilmar, Gotardo, era Júnior, o Idemar, Júnior, Izinho, e o Gaúcho, que era o nosso centroavante. Então, assim, eles, como você falou, essa dinâmica e essa subida, né, do juniores para o profissional, ela é muito importante. E você chegar no profissional e ter esses jogadores que te abraçam, que sabe mesmo você sendo meio avoado, então foi muito importante para o nosso crescimento. E eu acho que por isso não foi à toa que vocês foram campeões brasileiros num campeonato difícil, que estavam lá, foi a última equipe a se classificar. Sim. Né? Pegaram entre os 8. Entre os 8. Eu lembro bem que eu estava... meus filhos faziam aula, faziam futebol na escolinha do Edinho, e o Rodrigo do Júnior também fazia lá, e a gente se encontrava muito lá. E ele falava, né, pô, a dificuldade é muito grande e realmente o time está ali, mas a gente vai buscar isso, a gente vai buscar essa classificação, porque classificavam 8. Eram 8, sim. E foi o que aconteceu, né? Foi difícil, mas dali já complicou para os outros, né? Porque eles sabem que quando o Flamengo chegava, era difícil segurar. E eu acho que que a gente fala, essa sinergia foi muito importante, apesar de ter classificado em 8º, né? Assim, a gente ainda não entendia muito, né? Porque a gente é 20, 21, assim, os outros jogadores que eu citei aqui já eram mais antigos e já tinham uma bagagem maior. Então, assim, quando nós classificamos em 8º, muita gente, o Flamengo não vai, eram modos diferentes. Passava a ser mata-mata, era mata-mata, sim, mata-mata. Foram 2 grupos de 4, né? Jogava em casa e fora. E assim, o Flamengo, nós pegamos uma chave dificílima, que era com Flamengo, Botafogo, Santos e São Paulo. E a gente encarou a torcida, né? A gente não tem como a gente não falar na torcida do Flamengo. Acho que eles acreditaram junto com os próprios jogadores que seria possível. Os nossos jogos praticamente no Maracanã, todos lotados. E assim, a gente sabe, como você acabou de falar, o Flamengo inflama. Aí deixou chegar, complica. Fica difícil. Em 87 aconteceu isso com a gente também. Sim. Nós precisávamos classificar. Aí ficamos em 4º, e aí era semifinal com o Atlético, e o Atlético estava disparado, ganhando todo mundo. Jogou o primeiro contra o 4º. A gente ganhou o Atlético 2 vezes, né? Lá, aqui, lá. E aí vai para uma final cheio de confiança, né? Pô, ninguém vai derrubar a gente. Inter, né? Vem cá, a gente vai aí pro intervalo. Lógico, você acompanhou o Campeonato Brasileiro, acompanhou a Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco, né? Porque a gente tem aqui o nosso patrocinador, a PixBet, obrigado, né? Que por todo esse apoio que tem nos dado. A gente hoje tem a questão dessas apostas e tal. Queria que você, na volta do intervalo, pensasse aí, tomasse uma aguinha para falar sobre os camisa 10 do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, se é que existem, porque tá complicado. Tá difícil, estão cortando essa posição, né? É verdade, estão acabando, né? E os jovens, as revelações, artilharia, essa coisa toda, tá? Os caras que mais se destacaram aí nessa temporada, tá bom? Tá bom, Galo. Então é isso aí, a gente deixa
Grande Nélio, pensar um pouquinho e a gente vai pro nosso intervalo, o Resenha do Galinho. Daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan News. Até já. A gente está de volta aqui no Resenha do Galinho, na Jovem Pan News, sempre sob o patrocínio da PixBet. Você fique atento, hein? Essa você pode apostar, essa é do Brasil. Então, a gente deixou aqui um papo, tá nesse papo maravilhoso com o Nélio, e lógico que deixei aí para ele pensar um pouquinho sobre essas revelações do futebol brasileiro, os camisas 10, que ele envergou com tanta qualidade técnica, sabedoria, e também os destaques, né, do ano. Quem sabe tem novidade aí na cabeça dele e tal. Foi comentarista também, participou de resenhas, grandes papos com o saudoso e meu querido Bob Dinamite. É verdade. Né? Grandes embates também, né? Era Flamengo, 10, né? Era 10. Flamengo e Vasco na televisão também. Foi uma experiência muito legal, né? Uma experiência, assim, única. O Roberto era uma pessoa, assim, extraordinária, um ser humano incrível. E a gente fez, né? Acabou fazendo aí um programa, né? Uma boa dupla, né? Uma emissora. Pode falar o nome da emissora. Era a Band, né? Os Donos da Bola, né? Onde que tinha eu, Valdir Luiz, né? Que fazia... Bigode. Hoje Pato Rouco. Pato Rouco, Botafoguense. O Ronaldo Castro, que é tricolor. E o Roberto. E foram 2 anos, né? Quase 2 anos e meio aí de programa. Um programa muito legal, muito bem produzido também. E cada um puxava a sardinha pro seu lado. E eu falava do Flamengo, né? E o Roberto, na época, o Flamengo estava num momento assim excepcional. E tinha alguns embates realmente, a gente discutia. Saudáveis, né? Saudáveis. E a gente saía dali depois, a gente almoçava junto. E uma pessoa assim, magnífica, porque eu não tinha assim, esse contato diretamente com o Roberto. Eu acho que pode falar muito mais até. Mas era um cara assim, excepcional, uma pessoa incrível que, infelizmente, acabou nos deixando. Tá aí. Deu para pensar direitinho nesse que aconteceu no Brasil nesse ano? Eu tô pensando ainda, né? Você ainda falou do 10, né? Assim, do Campeonato Brasileiro, um jogador que possa se destacar aí com a camisa número 10. Galo, realmente está difícil. Tem jogadores que jogam na posição de 10, mas com outros números. Né? Mas eles não querem usar mais o número 10, né? Eu não sei por que isso. A gente vê os jogadores querem a 22, querem a 15, 30. E eu acho que uma camisa que sempre teve uma representatividade muito grande no nosso futebol. Tá aqui você. Eu aprendi a gostar de futebol mais uma vez, né? Vendo você jogar com a camisa número 10. Tivemos outros jogadores, como o próprio Roberto, a gente acabou falando aqui, Rivelino, né? Pelé. Então, assim, hoje o jogador... Demi da Guia, Dirceu Lopes. Aí a gente vai pro Mendonça, né? A gente teve 4 aqui no Rio de Janeiro, o próprio Mendonça, como você me falou, jogando no Botafogo também. Enfim, assim, eram jogadores que... Era um número que a gente, quando era criança, queria vestir a camisa número 10. Qualquer pelada, o 10 era o excepcional, porque vocês fizeram com que a gente acreditasse nisso. E dessas revelações de jogadores? Apareceu alguém que você não esperava e tal? Tem um tipo Vitor Roque, assim, por exemplo. Bom jogador, muito bom jogador, né? Do Atlético Paranaense. O próprio a gente já está vendido. A gente sabe que hoje também não tem assim, essa constância. Né? A gente teve aqui no próprio Flamengo alguns jogadores que apareceram e não ficaram. O menino do Vasco, que podia ter uma sequência, o Andrei, bom jogador, foi vendido também. Cedo, não deu sequência. O Peck, né? Que é um jogador novo também, que vem demonstrando. O Hendrick do Palmeiras. Já está vendido, não tem, já no final do ano vai embora. Então a gente. E esse do Santos? Marcos Leonardo, atacante, bom jogador. Bom jogador. Atacante, sabe fazer gol, se posiciona bem. A gente torce, né? Assim, é difícil, né? A gente difícil segurar. Não tem como. Então, esse anozinho aí, o próximo ano já tá indo embora. A gente não tem o prazer de assistir esses jogadores. Aqui mesmo no Flamengo a gente não teve, né?
de artilheiros, assim. Eu, por exemplo, minha opinião é que eu acho que o número de gols foi muito baixo do artilheiro para o número de jogos que existem no Campeonato Brasileiro. São 38. Então você tem aí, às vezes, 15 gols e tal. Sim. É muito pouco. Gente com 5 gols, centroavante com 6 gols, pelo amor de Deus, né? Muito pouco. É muito pouco, muito pouco. A gente, assim, fala, né? Eu fiz quase 80 gols no Flamengo. Você muito mais. Então, assim, 10 anos de profissional que eu joguei, então se dá uma média de 10 gols por ano, né? Por ano. E eu não era atacante. Você não era. Eu fiquei parado. Armador lá. Sim, tive uma contusão séria. Jogou muitas vezes até numa improvisação, jogando em outra função. Então é muito baixo, foi o que você falou, né? Atacantes. Hoje a gente pega o Flamengo, né? Tem grandes jogadores, grandes atacantes com 2 gols, 3 gols, 4 gols na temporada. E você, naquele ano de 92, que foi campeão, ganhou como melhor atacante, né? Mesmo não sendo, mas ganhou o prêmio, né? Sim. Tive a felicidade de disputar com o Bebeto, né? Que era um centroavante nato, e o próprio Renato Gaúcho. Então, assim, eu ganhei a bola de prata como melhor atacante. São médias, né, de jogos e que você faz durante o Campeonato Brasileiro, e eu tive a felicidade de chegar na frente, com 21 anos, chegar na frente desses 2 grandes jogadores, né? Esse papo aqui tá muito bom, mas tô dando colher pra você. Agora vamos no apelido. Vamos no apelido. Por que esse tal de marreco aí, rapaz? Que história é essa? Pô, isso é uma história longa, Zico. Uma história longa, porque... Mas dá pra contar aqui nesse programa? Não tem nada. Tá, não tem problema, não. Isso é porque o meu irmão, né? Eu tinha um irmão mais velho, que é o mesmo... Que a minha família são 7 homens, né? E eu sou o 4º. Então, meu irmão mais velho, ele jogava futsal e estava no exército. E na época do exército, eles cortavam o cabelo reco, né? Era um tipo... um corte... Eu me livrei do exército. Era um corte militar, né? Que se cortava o cabelo. E aí ele jogava nesse time, lá no Renascença, que é dali de Vila Isabel, assim, onde fomos os primeiros... grande time do futsal, né? Você falando do futsal, Renascença, Magnata, Mackenzie, Grajaú. Ali, Jacarepaguá, Vila Isabel, que acabou, era o melhor, né? De todos. Acabou. ABB, Braica. E aí ele jogava numa categoria acima, então ele cortava o cabelo reco, aí chamava Marreco. E eu já era mais novo, jogava na categoria... Virou Marrequinho. Aí pegou, o Marreco, aqui é aquele cara, é o irmão do Marrequinho, Requinho. Aí pegou, aí foi o primeiro Marreco aí. Mas e foi embora. Foi embora, e é muito legal, assim, porque as pessoas mais antigas que me conhecem, até próprio do Flamengo, né? Eles não me chamam de Né, eles chamam de Marreco. Marreco, até hoje. E falando em Marreco, você tem um título pelo Flamengo que me estranhei com esse nome aqui. Tem o teu final do teu apelido, Troféu Eco. Que troféu é esse? Isso aí foi eu acho que não sei se foi a CBF, fez um jogo, né? Onde que foi, acho que em 92. Foi a Eco 92. E se eu não me engano, você estava nesse jogo. Nós jogamos contra o São Paulo. E você tinha vindo, não sei, você estava chegando, e você estava no Maracanã. Eu tenho até uma reportagem. E nós ganhamos do São Paulo, eles resolveram fazer um torneio Eco 92. Foi na época em relação àquela... Vieram os todos grandes... os presidentes do mundo. Exatamente. Era o presidente Collor. E aí fizeram, mas foi um jogo, né? Era um jogo contra o São Paulo mesmo, em 92, e aí pegaram o troféu Eco. Aí nós ganhamos do São Paulo e acabamos ganhando esse troféu. Foi né? muito legal. A ficha tá cheia aqui, então se a gente for ficar falando aqui, aí acaba o programa. A gente falou aqui dessa rivalidade com o Roberto, essas brincadeiras que vocês faziam lá no programa, né? E o Vasco? Realmente o Vasco era o time que você tinha mais ganas de vencer e já começou logo na tua estreia fazendo gol? Como é que é essa história com o Vasco? Era o Vasco, Galo. Não tinha como. Acho porque eu senti uma lágrima aqui nessa ficha.
Porque quem faz a ficha é vascaíno. Ah, é? Entendeu? Então tem uma lágrima aqui, eu pensei que era água, mas não é lágrima daqueles gols todos do Vasco. Foi o time que eu mais fiz gols, né? Assim, a gente sempre tem. Você também tem o time que... Era Botafogo. Aí, tá vendo? E o Vasco realmente foi assim, o time que eu mais fiz gols, né? Acho que foram 9 no total. E tinha essa rivalidade. Eu acho que a gente, quando entrava... É lógico, todos os jogos a gente entra com aquela gana de vencer. Mas o Vasco, acho que tinha um saborzinho especial, né? Acho que tudo... Porque era na época 90, 91, 92, 93, assim, 4 e por aí vai. Até hoje. Os anos 80, nossa, era tudo Flamengo e Vasco, né? Então não tinha como. E assim, a gente, desde da base, a gente já cresce com isso. Pode perder para todo mundo, mesmo pro Vasco. E a gente não perdia, né? Assim, foram muito mais vitórias do que derrotas. E eu acho que foi a minha estreia foi contra o Vasco, né? Ganhamos de 1-0 com um gol meu. Tu acha não? Aqui tá aí tem certeza, tá aqui, com certeza. Então foi assim, a gente tinha algo diferente. Até os vascaínos a gente encontra na porra, você é contra o Vasco. Mas não foi só contra o Vasco, os outros também, mas ficou marcado assim mais contra o Vasco, porque foi o time que eu mais fiz gols. E depois aí o Flamengo te emprestou para alguns clubes, né? Alguns não foram legais, né? Normal isso, adaptação e tal. Mas teve um que também é rubro-negro, que hoje aí é um dos grandes clubes, um dos grandes times do futebol brasileiro, foi campeão brasileiro, disputou a final da Libertadores com o Flamengo, que é o Atlético Paranaense, né? Foi um local que você parece ver bem. Você, quando estava lá, já tinha toda aquela estrutura começando, ou estava começando a estrutura que o Petralha criou lá no Atlético? Estava começando, assim, eu fui emprestado, né? Acabei saindo aqui do Flamengo, foi praticamente o meu segundo empréstimo, porque eu já tinha sido emprestado pro Guarani em 95 e depois pro Atlético Paranaense. E assim, eu me senti muito bem, fui muito bem recebido pelo Petralha, que era o presidente lá, o Abel, o treinador, e fui muito bem recebido. Já estava começando essa estrutura, a gente já treinava... É uma das melhores do futebol brasileiro já tinham hoje, 3 ou 4 campos, a parte de fisiologia, fisioterapia, já tudo englobado. E na época o Petralha queria ficar comigo lá porque a gente acabou sendo campeão, eles não ganhavam lá há 12 anos, mas eu acabei voltando para o Flamengo porque o Joel estava chegando na época, em 96. Papai Joel, e falou que não iria me liberar porque eu seria utilizado aqui no Flamengo. E aí, logo depois, eu acabei sendo campeão carioca em 96 com o Joel. Bom, você agora está lá com a galera toda, muitos que jogaram com você, outros não, que vocês têm um trabalho muito legal, né? Que lá com o Adílio, com o Júlio César, começou isso no negócio do Master. Gostoso reviver tudo isso, tá sempre com os caras. Meu filho tá lá às vezes me representando. Ele é o nosso reforço, né? É o nosso reforço, porque o tempo vai passando, vai ficar difícil para todo mundo. Você fez parte do primeiro Master, né? Assim, a iniciação desse processo, né? Então, cara, a gente fica arrepiado de falar, porque eu não tive a felicidade de jogar com o Adílio, com o Andrade, né, profissionalmente até mesmo com você, a gente até treinou algumas vezes, mas você acabou... Treinava contra, né? Dava um trabalho pra cacete essa molecada. A gente era... Nossa, mãe do céu. Parecia jogo. Não aliviava. E assim, hoje a gente reúne lá essa galera toda, né? Várias gerações, são praticamente quase 3 gerações, e um dia a gente queria ser igual a você. E hoje eu tô aqui participando desse programa aqui que eu fico bastante feliz e bastante grato a Deus por esse momento tão especial aí na minha vida. A gente fica muito feliz de te receber aqui, né? Um prazer grande, eu que vi você crescer. Obrigado. Né? Sua família toda, uma família maravilhosa. Mande um grande abraço lá pro Gilberto. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento, a você, a toda a sua produção, como eu falei aqui antes, por estar aqui, né? Um grande ídolo. Você teve... assim, a gente fala... que é do coração. E você tem uma representatividade muito grande na minha vida. Obrigado, meu camarada. Um prazer grande te ver aqui. Eu que agradeço. Tem aí um bom final de ano e também um ótimo
2024. Resenha do Galinho vai ficando por aqui, sempre deixando boas lembranças, bons recados. Que tenham todos aí um grande Natal ao lado de seus familiares. Grande abraço e até a próxima. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.